Segunda vez, sempre bom estar na casa do Senhor, amém? Esse ano a gente está falando sobre viver pela fé. Você está vivendo pela fé? Pastor, ainda não consigo muito não, estou aprendendo esse negócio aí. Depois da mensagem da ceia, eu comecei a perceber que a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre fé, não é? A gente está aprendendo, eu também estou aprendendo bastante, estou estudando, orando, lendo. Se você que não traz a sua garrafinha, ó, fica ligado, ó. Mas hoje a gente vai falar sobre a medida da fé. Você sabia que fé tem medida? Essa garrafinha minha aqui, ela tem 1 litro. Isso é uma medida. Tem a distância, mais ou menos daqui até a outra ponta lá, mais ou menos 6 metros. É outra medida, não é? São medidas diferentes. Líquido, metros. A gente vai falar um pouquinho sobre a medida da fé. A fé pode ser medida também. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu quero abrir com você em Romanos, capítulo 12, verso 3, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a medida da fé. Quem achar, diga amém. Está no data show, a irmã me sabota, está trabalhando. Diz assim, Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu vou ler mais uma vez essa parte final. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus e Pai, somos gratos, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia e com graça. E é por causa da sua graça, do seu favor, que nós recebemos esse presente que é a fé. A fé que libera sinais, prodígios, milagres das regiões celestiais. A fé que faz a nossa vida se tornar muito mais fácil entre os homens. Quando no meio das lutas nós podemos encontrar esperança em Ti pela fé. Nós te pedimos então, Senhor, que a revelação dessa palavra possa ser profunda. Te peço, Senhor, que a gente possa experimentar da Tua revelação. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço isso em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. E eu quero deixar uma observação aqui nesse versículo 3, que você vai ver ali bem marcadinho, a medida da fé. E para quem gosta um pouquinho de português, a, se referindo à medida, é um artigo definido. Significa que se fosse uma medida, poderia ser 1 metro para ele, 1 litro para o Ricardo, né? 1 bar para mim. Bar é de ar, tá? Então a gente pode escolher cada um uma medida diferente. Não, é a medida da fé que Deus repartiu. Significa que é a mesma medida para todas as pessoas. A mesma fé que eu recebi, é a mesma fé que você recebeu, é a mesma fé que Abraão recebeu. Graças a Deus por isso. Deus é justo e Ele deu a mesma medida de fé para cada pessoa. Todos nós recebemos a mesma medida da fé. Agora, por que será que algumas pessoas têm a fé que é capaz de mover montanhas, de curar enfermos, de expulsar demônios, de viver provisões? Tem pessoas que têm fé, né, extraordinária e outras não. É porque ainda que a gente tenha recebido a mesma medida da fé, essa dosagem ou essa medida é a medida inicial. Eu costumo brincar que é como os músculos de um corpo. Tem pessoas que têm os músculos, né? Os halterofilistas, eles se exercitam e tal, e eles têm os músculos maiores do que os meus. Mas eu sei também que existem pessoas que têm músculos menores que os meus. Então essa medida inicial que todos recebem quando nascemos em Cristo, ela é uma medida que pode crescer ou pode diminuir. Estamos juntos ainda? Você está comigo? Agora olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, como anda a sua fé? É grande ou é pequena? Pastor, estou na prova, você que não sabe. Era para ser um fezão, mas eu estou enfesado. A gente acaba se colocando em situações onde a nossa fé não cresce. Então eu separei aqui algumas coisas que você pode fazer para aumentar a sua fé. E eu quero deixar bem claro que, por mais que você
Claro que a gente vai falar sobre isso no decorrer do ano e outras mensagens, mas não pode ser acrescentada a medida da fé, nada, não pode ser acrescentada, mas ela pode crescer. Né? Eu não posso colocar mais fé. Você já recebeu a fé necessária, agora ela pode crescer. Então, coisas que a gente pode fazer para fazer crescer a nossa fé: ouvir mais a palavra de Deus. Né? Então, se você não vem ao domingo de manhã pela escola bíblica, eu sinto muito, querido, com muita tristeza no meu coração, você está perdendo pérolas de crescimento para a sua fé. Uma coisa que eu acho interessante, que muitas pessoas falam, você ora para aumentar a fé. Alguém que já orou para aumentar a fé? Senhor, aumenta a minha fé. Meu irmão, não vai aumentar a sua fé se você orar. Eu digo isso com tristeza, no sentido de que não é orando que a gente passa a aumentar a nossa fé. É a gente ouvindo, recebendo, ruminando a palavra de Deus. Outra coisa é tendo comunhão com Deus. Como que eu faço para ter comunhão com Deus? Meu irmão, é muito simples. Eu falo assim que muitos irmãos, eles querem ter relacionamento com a cabeça, mas não querem ter relacionamento com o corpo. Sabia disso? Tem gente que quer ter relacionamento com a cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça, mas com o corpo de Cristo, com as outras pessoas, elas não querem. E não tem como você aumentar a sua fé se você não tiver relacionamento com outros bons cristãos. Você precisa se relacionar com outros crentes, porque fazendo isso eu estou me relacionando com o corpo de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é o corpo de Cristo, e eu preciso andar mais contigo. Se essa pessoa não anda muito contigo, fala assim: cola em mim. Vou crescer na fé, estamos juntos? Está pronto para crescer na fé? A gente tem que se relacionar uns com os outros crentes. Outra coisa que eu acho interessante que a gente pode exercitar para aumentar a nossa fé, é exercitar ou usar a fé que a gente recebeu. Todos receberam fé, mas nem todo mundo exercita. Vou dar um exemplo clássico. Lá em casa, quando alguém está com algum sintoma de alguma doença, o nosso primeiro reflexo é orar. A gente não toma um remédio sem antes ter orado primeiro. Porque orar é muito mais barato que comprar remédio. Tem gente que prefere comprar remédio primeiro. Aí o remédio não resolveu. Aí usa Deus como a última esperança. Eu uso como primeiro recurso. Porque é de graça. Entendeu? Estamos juntos? Como é que faz lá na sua casa? Primeiro compra o remédio, depois... Não, irmão. Ora primeiro. Né? Primeiro reflexo, ora. E aí você vai começar a ver em pequenas coisas, milagres pequenos acontecendo. Daqui a pouco você começa a exercitar a sua fé em coisas maiores e cada vez maior. Como o halterofilista que começa com 5 quilinhos aqui e daqui a pouco ele está pegando aqueles pesos lá e gritando. Oh! Esse dia eu passei na frente da academia e falei assim: tem alguma coisa muito errada acontecendo aí dentro. Que tinha uns marmanjos, os brutos dos caras gritando. Assim, não, tem alguma coisa errada. E morreu. Pode ter certeza que morreu aí. Está errado. Então, meu irmão, usa a fé que você tem. Como que eu posso começar, pastor? Usa nas coisas simples do dia a dia. Né? Eu estava falando na semana passada sobre a gente profetizar sobre o nosso dia. Você acordar de manhã já profetizar: hoje será o melhor dia da minha vida, será uma semana abençoada, segunda-feira, amanhã, né? Essa semana vai ser uma semana abençoada e tal, profetizar. E o último exemplo que eu estou dando aqui para você poder aumentar a sua fé é ter exemplos práticos de como aplicar a sua fé, ou seja, um discipulador. Alguém que vai estar te orientando como você pode usar a sua fé em determinada situação que está da sua vida. O que acontece é que muitas pessoas querem ser independentes de alguém, eu quero viver, eu quero ser um lobo solitário, não quero ter relacionamento com nenhum outro cristão. Meu irmão, você vai ter uma dificuldade tremenda, porque Jesus disse para nós irmos e fazermos discípulos. Nós precisamos usar essa ferramenta que é o discipulado, que Jesus nos deixou, para a gente poder aumentar a nossa fé. E uma coisa que eu acho interessante é que quando você olha para os discípulos de Jesus, eles eram pessoas completamente normais. Eles tinham uma vida muito natural.
E Jesus entra na vida deles e eles começam a mudar completamente o estilo de vida deles. Para você ter uma ideia, Pedro estava lavando a rede. Ele tinha acabado de pescar a noite toda, ele estava lavando a rede. E aí Jesus pede o barquinho dele emprestado, e Jesus acaba de pregar. Quando Jesus devolve o barquinho, e Jesus diz assim: volta para o mar de novo. Eu acho que Pedro quase que fez isso por educação, né? Eu só vou lá de novo porque você está mandando. Se não fosse ninguém falando, eu tinha terminado de lavar minha rede e ia para minha casa. E quando ele pesca e o barco dele quase afunda, ele tem que chamar o barco dos companheiros lá para o barco dele não afundar. E fica aqui um princípio para você: quando Deus estiver te abençoando, compartilha com outras pessoas, tá, irmão? Porque senão você se afunda naquilo que Deus te deu. Ficou a dica? Aí Pedro compartilhou com outro barco lá do lado. E quando ele chega na praia, que encontra com Jesus de novo, ele diz: ai de mim que sou pecador, sai de perto de mim, sai da minha presença. Esse cara que não estava acostumado com uma vivência de milagres, de experimentar milagres, de ver milagres diante dos seus olhos, quando Jesus, ele morre, ressuscita e vai para a glória, esse cara, ele está andando na rua sem fazer nada. A sombra dele estava curando enfermo, irmão. Imagina, a pessoa só toca na sombra dele e é curado de uma enfermidade. Isso tem a ver com o quê? Relacionamento de exemplo, um bom discipulador que vai te experimentar na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, vai te orientar na sua vida de fé e te desafiar. Agora, como é que faz para diminuir, encolher, retroceder, atrofiar a minha fé? É simples. Eu separei aqui alguns pontos também. Primeiro, é não ouvir a palavra, né? Aí fica a dica aí para os adolescentes jovens que gostam de beber água na hora do culto. Nada contra, mas tem gente que parece que tem um Saara aqui dentro, assim, na hora do culto. Passa o dia inteiro, não bebe água. A semana inteira não bebe água. Mas na hora do culto, dá uma dor de barriga, irmão. Olha, tem um piriri chamado piriri do culto. Na hora que começa, termina o louvor, pá, aí vai para o banheiro. E ainda vai legal que vai de trenzinho, pega assim um na mão do outro e vai assim. Que é para um segurar assim a porta e o outro senta. Irmão, ouça a palavra do Senhor. Eu vou dizer mais uma vez: ouça a palavra do Senhor. E sabe quem diz isso? O próprio Deus. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. E a nossa é uma das igrejas que faz parte da Igreja Mundial do Senhor Jesus. Quer aumentar a sua fé? Ouça a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10 vai falar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir, você não tem como aumentar a medida da sua fé. Você vai encolher. É por isso que eu falei, domingo de manhã, escola bíblica. Não deixe de participar, você vai aumentar a sua fé. Seus músculos de fé vão aumentar. Segundo, para você encolher a sua fé, é evitar a comunhão com os irmãos. Não, eu já vou na igreja domingo e isso basta. Eu não quero ninguém na minha casa, eu não quero ir na casa de ninguém. Eu quero só, domingo tá bom, vou lá na igreja, está todo mundo lá. Eu me relacionei com o corpo de Cristo lá na igreja. Não preciso ver ninguém durante a semana. Não quero saber de ninguém. Não, irmão, você precisa ter relacionamento com outras pessoas da sua mesma fé. É assim que a gente edifica a nossa fé. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo para você vai ficar chocado, tanto quanto eu, espero. Meu desejo é te chocar mesmo, para que a gente perceba quão é importante isso que a gente não dá muito valor, que é a liberdade de culto, a gente poder cultuar, a gente está podendo se reunir. Tem lugares terríveis pelo mundo afora que a igreja não pode se reunir. As pessoas que não podem congregar. Então, tenha boas amizades. Em outras palavras, tenham comunhão com bons irmãos em Cristo. E eu botei aqui comunhão com os irmãos, porque tem gente que é lobo com cara de ovelha. Tem pinta de ovelha, tem lã de ovelha, mas é um lobão lá dentro daquela fantasia de ovelha. Então perceba, peça a Deus discernimento de espírito para saber com quem você está se relacionando, para se você está se relacionando de fato com uma ovelha, com outro irmão em Cristo. Se é uma pessoa de fé também, que às vezes você está se juntando com outro pessimista, está os dois dizendo: ih, vai dar errado, vai mesmo, estou sentindo, essa doença, eu estou com uma dor aqui, vai morrer, tenho certeza, isso daí, meu cachorro já teve isso aí, morreu. Você conhece gente assim?
Não, né? Graças a Deus. Mas tem gente que você é pessimista, ele vai pior o seu pessimismo ainda. Então, você tem que colar com irmãos que têm fé também. Gente que vai te encorajar, que vai te animar, que vai te exortar, que vai te disciplinar em amor. E outra coisa, vou te dar uma dica maravilhosa essa sobre lidar com outras pessoas, outros irmãos em Cristo. Geralmente, quando o cara te chama a atenção por algo de errado que você está fazendo, essa pessoa te ama. Dificilmente alguém que não gosta do outro vai dar um bom conselho para você se dar bem. Geralmente as pessoas que querem que você se lasque mesmo na bola de fogo, elas vão deixar você fazer o que você quiser. Essa pessoa não vai te disciplinar. Um pai que quer criar um delinquente, ele deixa o filho fazer o que quiser. Mas o pai que ama o filho, quer tornar daquele filho um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom homem, uma boa mulher para a sociedade, ele disciplina o filho, porque ele ama. Então, se você tiver alguém do seu lado que é chato, que fala, que chega para você e diz assim, olha, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, para com esse bigodinho na régua. Não falei nomes, só a dica. Esse alguém te ama, esse alguém quer o seu bem, esse alguém quer que você melhore, quer que você evolua. Estamos juntos? Estamos juntos? Só ouvi um amém, não estão gostando dessa mensagem não. Essa mensagem ruim, pastor, é porque eu quero o seu bem. Outra coisa que a gente pode fazer para diminuir, encolher, retroceder a nossa fé, é não usar a fé que a gente recebeu. Você recebeu o dom da vida eterna, você vai ser salvo. Tem gente que vai para o céu, mas o seu corpo físico vai todo doente. Por quê? Porque a mesma fé para a salvação é a mesma fé para a oração, para curar de milagres. Cura divina, expulsão de demônio, tudo mais. Está tudo ali, um pacote só, à medida da fé. Você recebeu tudo. Mas tem pessoas que não exercitam a fé. E é por causa disso que elas encolhem a sua fé. E às vezes tem pessoas que começam bem e têm experiências com Deus, têm revelações de Deus, têm encontros extraordinários da parte de Deus. Deus está agindo na vida dela. Quando você começa na caminhada da fé, novo convertido, você busca muito. E aí depois de um certo tempo você para de exercitar a sua fé, você ouve pouco da palavra, você se relaciona pouco com outros crentes e a sua fé vai encolhendo e você começa a perceber que você está desacelerando e você começa a ver outras pessoas caminhando em Deus, vivendo milagres, as coisas, você fala assim, por que acontece na vida de fulano não acontece na minha? Com carinho, amor, que eu estou dizendo, exercite a sua fé. Não fica parado pelo caminho, não fica olhando o que está acontecendo na vida dos outros, não se distraia com isso. Se preocupe com o que Deus está para fazer na sua vida. E como já diria a canção célebre deste século, toma conta da tua vida, toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida, meu irmão. Tem muita coisa de Deus para você viver, você não consegue dar conta nem do que Deus está querendo fazer na sua vida, você está querendo saber o que Deus vai fazer na vida dos outros. Ei, acorda. Está doido? Toma conta da sua vida, filhão. Uma vez perguntaram para mim, pastor, você está vendo o que está acontecendo? Olha só como que as coisas estão, pastor. Olha só, a igreja está uma coisa terrível. Jesus. Eu falei assim, não. A igreja do Senhor Jesus, ela é sem mancha, sem ruga, sem mácula, gloriosa, avança contra o inferno. O que está acontecendo com essas pessoas é porque elas não são da igreja. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Parece que está pertinho, né? Está ali. É prótese, não é corpo. Né? Eu até brinquei uma vez que eu preguei sobre isso. Falei que Joami tem a perna mecânica. É prótese, não corre sangue, ele não sente dor ali. Se ele tomar uma pancada ali, não dói. Por quê? Porque não tem vida, não faz parte do corpo. Parece, funciona como tal. Segura o peso, legal, mas não é corpo. Está dentro da igreja, cultua. Às vezes até participa da ceia, pode ser que esteja algum ministério, mas não é corpo de Cristo. Não exercita a fé. Não tem como viver mais de Deus. Estamos juntos? Ih, pastor, agora o bicho pegou. Então. E o último ponto aqui para você encolher a sua fé é a acomodação. Né? Eu botei até aqui embaixo assim, não responder aos desafios. Porque... você já notou na Bíblia
que toda vez que alguém tem que usar a fé, é sempre um desafio que parece que a pessoa não vai conseguir realizar de jeito nenhum? Já nunca pararam para observar isso, não? Eu fico olhando para os personagens bíblicos. Abraão, ele tinha que sair da casa, da parentela, ir para um lugar que Deus ia mostrar quando ele já estivesse lá. É a mesma coisa que você sair da sua casa e ir para algum lugar. Para norte ou para sul, não sei, vai. A gente usa o GPS hoje em dia para ir em São Gonçalo. Né? O pessoal que é Uber aí da igreja sabe como é que funciona. Numas ruas que tem uns nomes, que estão... Onde que, cara, depois eu descobri que esse lugar existe, que eu não sabia que esse lugar existia. Né? O irmão ali também é motorista, né? Passa uns cantão aqui, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. Deus diz assim, vai para um lugar que você não sabe onde é, mas eu também não vou te dizer. Ele chega para Davi e diz assim, Davi, tem um cara que está afrontando o meu povo. Vai lá e resolve. E aí Davi pergunta, quem é esse incircunciso? Quando Golias olha para Davi, a Bíblia diz que Golias debochou de Davi, dizendo, você acha que eu sou um cachorro para você vir com pau e pedra? Tem uma batalha aí de rima, vocês já viram essa menina fazendo batalha de rima no Instagram? Aí ela fala de Davi e Golias. Mas é aquela história ali mesmo, Golias com a peia no pé da orelha derrubava Davi. Você tem ideia do que Deus chamou para Gideão para fazer? A Bíblia diz que Gideão, ele estava com medo. Todos os sinais de medo, de pavor, de pânico, todos os sinais. Ele estava escondido, malhando num lugar que era impróprio. E Deus disse, você vai levantar e vencer os midianitas, homem valente. Eu fico imaginando, porque às vezes eu faço brincadeira, hoje o Emanuel chegou para mim e falou assim, e aí, bonitão? Eu fiquei olhando para o lado para procurar o bonitão, né? Eu sei que sou, mas não precisa ficar falando na frente de todo mundo. Eu fico imaginando Deus falando para Gideão, Gideão, homem valente, Gideão olhando assim, dentro do lagar, sem nada dentro, assim, quem é o homem valente que está aqui? Onde que está escondido? Eps, homem valente, cadê você? Ele tinha todas as atitudes de um covarde, escondido. Mas Deus olhou para ele e viu aquilo que ele não tinha visto nele mesmo. Deus, quando olhou para Davi, viu nele, escondido, algo que ele não tinha visto nele mesmo. Abraão, Noé, Moisés, e se você colocar todos os homens de Deus, todos eles enfrentaram desafios praticamente intransponíveis. Se desafiaram na fé. O problema é que a gente se coloca em situação... Graças a Deus isso não aconteceu com você. Eu digo por mim, eu já me coloquei em cada situação que eu falo assim, esse daqui eu não consigo sair não. Uns embaraços que a gente se coloca. Mas Deus é poderoso para mudar essa realidade. E a gente precisa exercitar a nossa fé. Está pronto para ir mais além? Nós vimos na outra semana, né, essa da ceia, a outra, que fé é a certeza. Certeza, fundamento, substância. A palavrinha do nome do filho de Evelaine, Rupostasis. Fundamento. Ora, fé é a certeza, fé é o fundamento, fé é a substância. Essa palavrinha, Rupostasis. Eu sei que eu falei na outra semana um pouquinho sobre ela, mas eu quero compartilhar um pouquinho mais profundo hoje sobre essa palavrinha, substância. Porque substância vai edificar a minha fé, a sua fé, a gente desfrutar de algo maravilhoso em Deus. Primeira coisa que eu separei aqui sobre substância, pode botar lá, substância. Ela é tangível, ou seja, é reconhecível. Embora você não consiga ver o ar é tangível, eu consigo perceber ele. Né? Quando estava ventando hoje de tarde aí, as roupas no varal assim. É tangível, a gente consegue medir, a gente consegue perceber, a gente reconhece água, ferro, a gente consegue, todas as substâncias a gente consegue perceber, reconhecer ela. Né? A única substância no universo que ainda estão tentando descobrir do que se trata é o bóson de Higgs.
né? Para quem gosta de física quântica. Mas tirando isso, toda a substância no universo é tangível, é perceptível, é palpável. E se ela é tangível, se eu consigo tocar nela, eu consigo medir. Estamos juntos? E eu deixei bem claro aqui que a gente mede a água de um jeito, a gente mede espaço de outro jeito, né? Linear de um jeito e quadrado, cúbico, né? Em outra medida. E a gente tem como medir as coisas, a gente vai medindo, a gente faz medida das substâncias. Aqui tem 1 litro, ali tem 1 quilo, ali tem 1 metro. E a gente tem tudo aquilo que é tangível, a gente tem a capacidade de medir. A fé, ela é palpável, a gente percebe a fé. A fé, ela de alguma maneira pode ser medida, porque daqui a pouquinho a gente vai falar que Jesus falava que tinha alguém que tinha grande fé, outro tinha pequena fé. Então Jesus percebia a fé das pessoas. A gente vai falar isso no próximo domingo, sobre como perceber a fé nas pessoas. Então volta semana que vem. A gente está falando aqui sobre ser medido, mas tudo aquilo que a gente tem a capacidade de medir, a gente tem a capacidade de acrescentar mais, crescer. Eu tenho 1 litro, eu coloco mais 1, fico com 2 litros. E a gente vai acrescentando à medida que a gente já tem. Amém? Então, se a gente pode dizer que substância é algo tangível, que é algo que pode se medir e algo que pode crescer, aí a gente começa a mensagem daqui. Agora a gente inicia a nossa mensagem. Olha só o que diz Mateus capítulo 9, dos versos 1 e 2. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Olha só que Jesus viu a fé que eles tinham. E eu não sei se você já viu na internet, agora inventaram uma câmera que fotografa a aura das pessoas. Tira fotos assim, sua aura é positiva, sua aura é negativa. Olha só esse tom de vermelho aqui que você está meio irado. Cara, isso é uma furada. Isso não funciona, isso é uma mentira, estão te enganando, né? Então não caia nessas bobeiras por aí. Existe uma maneira da gente perceber a fé. E aí talvez você esteja dizendo assim dentro da sua cabeça: não, mas quem viu a fé? Jesus. Você quer me comparar com Jesus? Jesus é Deus e eu não sou Deus. Não é isso que a gente fica pensando? Você quer me comparar com Jesus? Então vamos partir do pressuposto que Jesus não é Deus na sua totalidade. Ele é Deus que desceu do céu e abriu mão da sua glória. Se manifestou em carne e assumiu uma forma humana. E ele agiu na terra 100% como homem. E eu vou provar ao longo desses próximos minutos que Jesus ele era 100% Deus. Mas ele também era 100% homem. Ele sendo 100% Deus, decidiu não agir como Deus, mas agir 100% como homem. E eu vou te provar isso. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, no verso 5 e 6, diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui quer dizer que Jesus ele era 100% Deus, mas ele decidiu se tornar 100% homem. Ainda que isso o levasse à humilhação, ainda que isso o levasse à morte. Estamos juntos ainda? Aí talvez agora comece a ficar mais claro que Jesus, quando estava na terra, ele agiu como homem e não como Deus.
Talvez você ainda esteja preocupado com isso. Então eu vou te dar algumas dicas de que Jesus era 100% homem. Em João capítulo 19, verso 28, ele teve sede. Em Mateus capítulo 21, verso 18, ele teve fome. Em João capítulo 4, no verso 6, ele estava cansado. Em Lucas capítulo 10, no verso 21, ele sentiu alegria. Ele sentiu tristezas em Mateus 26, 37. Ele amou em João 11, 5. Ele teve compaixão em Mateus 9, 36. Ele ficou surpreso. Pegadinha. Lucas 7, 9. Ele ficou irado, indignado. Em Marcos capítulo 13, no verso 35. São características de Deus ou característica humana? Jesus era 100% homem? Estamos juntos ainda? Estamos juntos ainda? Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Presta atenção nesse detalhe aqui, que isso daqui muda essa percepção de que Jesus na terra ele agia como Deus. Não, ele agia como homem, porque ele foi tentado em todas as... Deus é tentado, irmão? Você acha que Deus é tentado? Como que tenta Deus? Ele tem tudo, ele é dono de tudo, ele é o criador de todas as coisas. Como que se cria? Né? Eu lembro uma vez de alguma coisa que eu vi na internet. O cara encostou num carrão, não sei qual era o carro, não sei se era Ferrari ou Lamborghini, um carrão assim. E o cara foi, viu uma moça bonita vindo na direção dele, foi e encostou no carro como se fosse dele, se esbanjando assim. Aí ela veio andando, olhando para ele. Clic, clic, abriu o carro para entrar. Ele tentou ela? É nada, o carro era dela. Você está entendendo? E tem gente que acha que consegue tentar Deus. Deus não é tentado, porque ele detém tudo. Ele é dono de tudo. Não tem como tentar Deus. E aí você diz aqui, a gente percebe que Jesus foi tentado em todas as áreas, em todas as coisas. Jesus foi tentado, a nossa semelhança, como você e eu somos tentados. A diferença está ali no final, mas sem... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é possível. Não quer dizer que seja fácil. Mas é possível. Então, vigia na terra. Terra arada. Não é aquela terra seca, não. Mas Jesus também era 100% Deus. Você vai ver isso aonde? Em João capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No verso 14, ainda de João 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, imagina Deus, no seu trono de glória, juntou aqui, com o Espírito Santo, Jesus, falou assim, olha, o homem pecou, e a gente precisa resgatar a autoridade mais uma vez. Alguém precisa descer, e precisa ser humano, porque não tem mais nenhum humano puro. Aí Jesus se propõe, não, pode me enviar, eu vou. E aí aqui o texto está dizendo que o verbo, a palavra, e presta bem atenção que Gênesis 1, o primeiro versículo vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia, e não havia nada. E esse texto está dizendo que o verbo, a palavra disse, haja. E por causa dessa palavra, haja, por causa da palavra de Deus, o universo foi formado. Estamos juntos? O próprio Deus e a sua palavra se manifestaram em carne, está dizendo aqui no verso 14. Jesus é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus é a manifestação da palavra de Deus entre os homens. Olha o que diz Atos capítulo 20, no verso 27 e 28. Diz assim:
porque jamais deixei de anunciar o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no Espírito Santo, que os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Percebe aqui que ele está falando da igreja de Deus, dos planos de Deus. E olha só o que vai dizer daqui para frente. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você foi comprado com o sangue de Deus. Mas quem morreu na cruz? Jesus. Jesus é Deus. Ele era 100% homem, como nós vimos, teve fome, sede, ficou alegre, ficou triste, tomou susto, aquela coisa toda, amou, se compadeceu. Homem, 100% homem, foi tentado em todas as áreas, mas ele também era 100% Deus. Ele comprou a mim e a você com sangue. E percebe uma coisa que eu acho interessante, que ele fala, a palavra de Deus vai falar sobre Jesus vendo a fé daqueles homens ali, falou assim, olha, estão perdoados os seus pecados. Jesus percebeu, viu a fé, mas a fé, e eu quero que você grife isso, marque na sua Bíblia, coloca no despertador do seu celular, lembra disso. A fé cresce, ela aumenta em proporção com o amor. Quanto mais você vive o amor, mais fé você adquire. E aí eu fico pensando que, geralmente, quando a gente está mais amável com as pessoas e a gente decide interceder pelas dores das pessoas. Se eu não estiver sentindo a dor daquela pessoa, eu não oro como quem está sofrendo as dores. Uma coisa, quando você está sofrendo alguma coisa, você ora e você está sentindo toda aquela dor. Outra coisa é quando você não está sofrendo aquela dor e você não se interessa por aquela pessoa, você não ama aquela pessoa e você vai orar. Mas quando você ama, é igual como um filho. Imagina você olhar para o seu filho, no caso eu tenho 2 meninas, e um tempo atrás eu vi Lana, estava com dor, e ela falando, Jesus, tira de mim essa dor de cabeça. Cara, se eu pudesse, eu pegava para mim aquela dor. Sai dela e vem para mim. E eu orava com muito fervor para que Jesus realmente tirasse aquela dor dela. Isso é intercessão. É quando a gente se compadece do outro como se aquela dor fosse nossa. E a gente evita que aquela pessoa sofra aquela dor, aquele problema que ela está sofrendo. E quando nós percebemos que a fé cresce em proporção com o amor uns pelos outros, a gente percebe que amar ao próximo como Cristo amou a igreja é a origem da fé genuína. Por quê? Porque eu não vou querer que você sofra, que eu não vou querer que você passe por luta, eu não vou querer que você passe por privação, eu não vou querer que você, está entendendo? E aí eu vou orar fervorosamente por causa do meu amor, pela sua vida, as causas começam a se tornar milagres. Operação de sinais, prodígios, milagres. Mas pastor, você está tirando isso de trás da orelha? Não. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Percebe que ele está aqui elogiando, dando graças a Deus, porque a fé daquelas pessoas ali está crescendo. E ele diz no complemento assim, e o amor, junto, a fé está crescendo, junto, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu percebo que quando a gente está mais envolvido em amar as pessoas, os milagres acontecem muito mais frequentemente do que quando a gente está orando pela gente. É melhor a gente orar pelo outro, pelo milagre do outro, do que a gente orar pela gente. Já aconteceu isso com você? E aí eu faço um desafio para você. Ore mais pelas pessoas. Esquece um pouquinho de você. Porque a gente às vezes pega, igual um rolo de papel higiênico, um monte de pedido para Deus, assim, vai desenrolando, um monte de pedidos. Eu quero isso, quero aquilo, quero iPhone, quero iPhone 14, banana. Já viram? Eu não queria não, parece o Bob Esponja aquele telefone. E a gente pede muita coisa, a gente quer muita coisa. Quando na verdade, se a gente orasse pelas pessoas mais,
A gente viveria mais milagres, a gente olharia mais milagres acontecendo. Uma vez alguém perguntou para mim assim: pastor, por que a gente não vê os sinais que aconteciam na igreja primitiva nos dias de hoje? Aí eu falei para ele: porque a gente é egoísta. Na igreja primitiva as pessoas vendiam as suas propriedades para dar para quem não tinha. Se a gente quer fazer uma oferta aqui para levantar uma porta para o banheiro, há uns anos atrás tinha um irmão que ia fazer uma cirurgia, e eu falei assim: irmãos, o irmão vai fazer a cirurgia assim, assim, assado, a gente precisa de um valor X, vamos levantar uma oferta aqui. A gente chegou a 10% do valor da cirurgia. É porque a gente só olha para a gente não consegue olhar a dor do outro. Amar o próximo gera muito milagre, porque isso aumenta a nossa fé cresce. Estamos juntos? Estamos juntos? Eu separei 2 textos para falar para você, um sobre grande fé e outro sobre pequena fé. Vamos para pequena fé primeiro, Mateus capítulo 14, no verso 29 a 31. Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Olha o que Jesus fala para Pedro, o cara que estava curando com a sombra depois da sua ressurreição. Jesus morre, ressuscita, está lá, o homem curando com a sombra. Jesus fala aqui: pequena fé. E olha só interessante aqui, Lucas capítulo 7, no verso 9, eu estou usando nessa versão aqui a revista corrigida, diz o seguinte: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, dizendo: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Isso aqui é o centurião que tinha, me reparando de outro dia que eu falei equivocadamente da menina que era filha do cara. Não, é o centurião. Essa história aqui é do centurião, que o seu servo estava doente, Obrigado, André, que chegou para mim no final do culto: pastor, você confundiu. Não era a menina, não, isso era o filho do servo. Então, estou aqui reparando meu erro, que Jesus olha para aquele cara, e aquele cara diz assim: olha, eu também tenho servos, eu entendo a autoridade. E se eu digo para um servo, vai, ele vai. E se eu digo, vem, ele vem. Então, se você daqui de onde você está, disser uma palavra lá onde esse meu servo está, ele vai ser curado. E aí Jesus vai e diz para ele assim: olha, nem mesmo Israel eu vi fé tamanha. Sua fé é enorme, sua fé é grande. Agora, quem aqui já viu alguém sendo curado de uma doença que Jesus curou? Muitas pessoas, graças a Deus. Agora, quem aqui já viu alguém andando sobre as águas? Ninguém? Eu já tentei, mas não funcionou não. Sabe por quê? Porque não é o tamanho do milagre que determina o tamanho da fé. Eu posso fazer um milagre muito grande com uma fé muito pequena. Eu posso transportar um monte com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Se tiveres fé, não demonstrando. Isso te diz ao Senhor. Alguém lembra dessa aí? Então dirá para a montanha. Ninguém sabe. Move-te, move-te. Essa ideia é boa. Quem gosta de salsa. Às vezes é uma fé bem pequena, mas opera um milagre muito grande. E às vezes você tem uma fé enorme, mas para algo simples, algo natural, uma cura que a gente vê sempre. Mas o fundamental aqui é perceber que Jesus viu, percebeu, ele entendeu que aquelas pessoas tinham fé, uma com a fé grande, outra com a fé pequena, e você recebeu a mesma medida de fé que Pedro que fundou e que aquele centurião que mandou Jesus dar a palavra. É a mesma medida da fé. Não é medida de fé diferente, você recebeu a mesma medida da fé. Então, pastor, o que importa? João, capítulo 14, verso 12, diz: em verdade, em verdade te digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
Seja sincero. Se Jesus agisse na terra como uma gotinha só, como Deus, ele ia dizer para mim e para você que a gente consegue fazer a mesma coisa que ele? Se ele agisse como Deus, em 1 milímetro que seja, ele poderia dizer para mim, olha, eu vou fazer, vocês vão fazer as mesmas coisas, as obras que eu faço, vocês vão fazer. E outras maiores. Você tem noção do que Jesus está dizendo? Não foi um discípulo que disse, olha, as obras que Jesus fez, a gente vai fazer também, e outras maiores. Não foi os discípulos que falaram, não, foi o próprio Cristo. E aí você para analisar o que eu acabei de dizer sobre o amor. Por que Jesus operava esses milagres? Porque ele amou as pessoas. Porque ele disse que nós faríamos obras maiores. Porque o apóstolo Paulo ele chega a dizer que agora já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então eu vou amar como Cristo amou e não como eu de fato amo. E quando a gente ama dessa proporção, os milagres começam a acontecer. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que acontece é que muitas pessoas ficam felizes e alegres quando Deus opera um milagre. Você está precisando de algum milagre? Eu estou. Estava falando para João hoje, eu queria ter 100 mil para eu emprestar para um irmão, que ele está precisando muito. Ele falou assim, pastor, eu estou precisando, eu falei assim, irmão, queria muito. Isso é um milagre eu ter 100 mil? Claro, nunca vi 100 mil na minha vida. Não é? Nunca vi nem o dízimo, 10 mil. Você está entendendo? A gente olha para uma situação, caramba, olha só que desafiador, que preciso... Uau! Olha só, está entendendo? Estamos juntos ainda? Então, às vezes, o milagre pode parecer grande, mas eu posso operar ele com uma fé pequena, por causa do amor. E, às vezes, um milagre muito pequeno pode ser operado com uma fé grande, por causa do amor. Mas Deus é justo, e ele não podia agir na terra como Deus, de forma nenhuma. E eu vou tentar ser muito rápido nessa parte, porque eu acho que eu já preguei isso aqui 1 milhão de vezes. Você precisa entender isso. Eu vou continuar pregando isso quando eu tiver velho. Jesus morreu na cruz, porque Deus é justo. O salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles mereciam morrer. Mas eles não morreram imediatamente fisicamente, mas eles morreram imediatamente espiritualmente. Eles foram desligados de Deus. E aí precisou-se de fazer sacrifícios de animais para o perdão dos pecados. O pecador transferia o seu pecado para o animal transferia sua pureza para o pecador, ele sacrificava aquele animal e o pecado era perdoado. Por quê? Porque o sangue daquele animal estava perdoando o pecado daquela pessoa. Era por isso que acontecia o sacrifício de animais. Por que a gente não sacrifica animais nos dias de hoje? Porque Jesus é o Cordeiro perfeito. Nós olhamos para Ele e depositamos nele a nossa impureza. E Ele olha para nós e transfere para nós a sua pureza. E Ele foi morto no meu lugar e pagou o meu e o seu pecado. Estamos juntos ainda? Essa autoridade foi perdida do homem. O homem deu essa autoridade para o diabo sobre a terra. Você já ouviu falar que o mundo jaz no maligno? O mundo está no maligno. Né? Para quem não sabe o que quer dizer jaz, quer dizer está. Né? A gente vê muito isso nas criptas. Né? De um cemitério, quando você vai lá, tem uma cripta e ali tem uma pessoa enterrada e diz assim, aqui jaz fulano de tal. Ou seja, aqui está fulano de tal. Então imagina que o mundo inteiro está no maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. O maligno tem autoridade sobre o mundo inteiro. É por isso que quando Jesus foi tentado, ali naquele momento, o diabo colocou ele em cima do pináculo e disse assim, se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos da terra. Ele pode dar os reinos que não são dele?
Ah, pastor, mas ele estava mentindo. Pode mentir para a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem como a mentira mentir para a verdade? Não tem. O diabo, quando ofereceu os reinos do mundo, ele estava oferecendo aquilo que ele tinha, que ele recebeu, porque Deus deu para Adão. Adão, você deve governar a terra, você vai mandar em tudo, os animais, os peixes, toda a terra está à sua disposição. Eu coloco a sua autoridade. E Adão vai e peca. E Isaías vai dizer que aquele que você obedece, é a ele que você deve você colocou na mão dele a sua autoridade. Por exemplo, se tem o pai e a mãe, e um filho, e o filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero sair na rua e comprar uma bala. A mãe de lá da cozinha grita: não vai. Aí tem uma guerra de poderes, porque se o pai disser que vai, a quem a criança obedecer, ela entregou a autoridade da vida dela na mão dessa pessoa. Deu para entender? Ali Adão representa a criança. E não estou falando que o pai ou a mãe seja diabo ou Deus, pelo amor de Deus, tá? Não estou querendo dizer isso, mas eu estou falando de duas autoridades a quem Adão obedeceu. A voz de Deus que disse para ele não comer, ou a voz do diabo que era para comer que não ia dar em nada? A voz do diabo. Então por isso ele entregou a autoridade da vida dele e de tudo aquilo que ele tinha autoridade. Deus é justo ou ele é injusto? É justo. Se Deus é justo que Deus derrube o diabo e tome a autoridade de volta? Não, se foi o homem que entregou a justiça, que o homem resgate. Por isso que Jesus teve que vir em forma de homem, agir como homem. Ele não podia agir como Deus. E nessa hora, a gente começa a entender um princípio da fé que é extraordinário. Que quando Jesus resgata a autoridade, olha que maravilhoso. Vamos lá. Olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20. Diz assim: Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Percebe só que Jesus diz que toda autoridade foi dada, foi entregue. Ele recebeu a autoridade. De quem? Esse episódio aqui ocorreu depois da sua ressurreição. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele foi no inferno, tomou as chaves da morte do inferno, resgatou a autoridade e foi até o céu para entregar lá o sangue para aspergir sobre os nossos pecados. E quem que deu? O próprio Deus deu autoridade a ele. E ele diz assim: agora que eu recebi a autoridade no céu e na terra, sobre todas as coisas, portanto vão e façam discípulos. Onde mora a ferramenta de milagres do céu? No discipulado, irmão. Eu recebi a autoridade no céu e na terra, para que vocês possam viver em milagres, para que vocês possam operar nos milagres, sobre a terra e o céu que tem a autoridade, vocês têm uma ferramenta chamada discipulado. Vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O maior ato de amor e de fé que alguém pode viver para operar em milagres nessa terra é viver a missão que Jesus chamou para você ter e viver. Jesus não te chamou para ser o crente de banco. Ai, me dá alergia quando fala isso. Sangue de Jesus tem poder. Jesus te chamou para ser um discipulador, para ir por todo mundo, para ir pela sua rua, para ir pelo seu bairro, para ir pelo seu ambiente de trabalho, para ir na sua faculdade, para ir por onde quer que você vá, fazendo discípulos. Estamos juntos? Eu queria pedir ao Emanuel para desligar as luzes, que a gente vai passar um vídeo. Eu queria que você prestasse bastante atenção. É um vídeo curtinho. Deixa eu desligar aqui também.